Olá, meus amigos. Vamos dar sequência aos nossos estudos do curso Aprendiz do Evangelho, hoje com a aula número 12, que fala do desfecho da missão planetária de Jesus. Aqui, seguindo o nosso livro, Parte A, prisão e crucificação de Jesus. Primeiro vamos falar sobre a prisão de Jesus. Na leitura da Bíblia, no capítulo 18 do Evangelho de João, versículos 1 a 11. Tendo dito isso, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o traía, conhecia também este lugar, porque frequentemente Jesus e seus discípulos aí se reuniam. Judas, então, levando a corte e seus guardas destacados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus, aí chega, com lanternas, archotes e armas. Sabendo Jesus que tudo isso lhe aconteceria, adiantou-se e lhes disse: A quem procurais? Responderam: Jesus, o Nazareno. Disse-lhes: Sou eu. Judas, que o traía, estava também com eles. Quando Jesus lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes então novamente: A quem procurais? Disseram: Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Eu vos disse que sou eu. Se então é a mim que procurais, deixai que estes se retirem, a fim de se realizar a palavra que diz: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, a quem decepou a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro: Embainha a tua espada. Deixarei eu de beber o cálice que meu pai me deu? Essa passagem é uma das passagens mais contundentes do Evangelho, dos momentos finais da passagem de Cristo pela terra, nos mostra a determinação dele em atender à vontade do Pai. Quando diz aqui: A quem procurais? E eles falam: Jesus, o Nazareno, ou o Nazareu, como alguns dizem. Ele falou: Sou eu. Eles se assustaram, porque eles não esperavam uma reação tão tranquila, pacífica, daquele que seria condenado por eles. Então, aquela altivez, aquela coragem do Cristo os intimidou de alguma forma. E, como diz a Bíblia, caíram por terra. Talvez um simbolismo, pode ser, mas eles ficaram apavorados com a atitude daquele homem, que eles tinham ido prender. E o resto, vocês já sabem, todos que já estudaram a Bíblia, uma vez, que Judas, na sua missão de entregar Jesus aos soldados, lhe dá um beijo na face para indicar que era ele o procurado. E Jesus ainda pede que eles deixem os discípulos saírem, que levem só ele. Eles estão só comigo, mas não tem nada com isso. Eu sou o culpado, eu sou o réu. Poupe, meus amigos. Mais um ato de bondade, da grandiosidade do Mestre Jesus. Pedro, muito afoito, que ainda não tinha compreendido de fato todo aquele contexto, o que ele faz? Aqui na transcrição do Evangelho, no nosso livro, diz que ele portava uma espada. Algumas narrativas, até de outros evangelistas, dizem que ele tomou a espada de um dos soldados e decepou a orelha do tal Malco. E aqui, depois disso, Jesus ainda pegou a orelha do rapaz, colocou de volta, e fez lá um emplastro e curou. Curou um daqueles que tinham ido prendê-lo, que estavam ali com a intenção de levá-lo para a morte. Então, aqui no nosso livro diz: nesse momento Jesus mostra a sua verdadeira realeza. Nenhum segundo sequer de medo, dúvida, hesitação, mas ao contrário, mais plena convicção. Ele sabia por que veio, a que veio e como seria depois. Nós estudamos uma aula passada aí sobre a mediunidade de Jesus, que ele sabia o que ia acontecer. Ele tinha visualizado tudo antes, tinha sido permitido isso. Então, aqui nós temos a demonstração clara disso tudo. Ele se entrega sem resistência, deixando-se conduzir docilmente à prisão. Isso assusta mais ainda aqueles que tinham ido prendê-lo.
Como pode? A gente esperava que ele fosse espernear, chorar, gritar, implorar por misericórdia. Não. Ele simplesmente estende as mãos, me levem, pronto, mas deixe meus amigos aqui. A presença de Jesus, né, a sua condição inigualável, assustava a todos, assustava e encantava ao mesmo tempo. Nós vemos várias passagens que nós já estudamos, dos sermões, nas predições, que todos ficavam maravilhados com o jeito que Cristo falava, com a forma como ele se portava. E nessas horas derradeiras não foi diferente. Os guardas voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus e eles lhe perguntaram, né, por que não o trouxestes? Responderam os guardas, jamais um homem falou assim. Esse parágrafo aqui do livro está remetendo a uma passagem do próprio Evangelho de João, no capítulo 7, quando eles tinham ido tentar trazer Jesus uma outra vez preso, e por ordem dos fariseus, dos doutores da lei. E eles não conseguiram, porque da mesma forma que Jesus fez lá no horto, ele tinha feito antes. E eles disseram para eles, jamais um homem falou assim, que eu acabei de dizer para vocês, né? Então, só que dessa vez os fariseus pediram ajuda para os romanos, que eram os dirigentes da Palestina. Mandaram um destacamento de soldados, né, junto com os guardas dos fariseus, para levá-lo. E assim foi feito. Mas tenhamos gravado essa frase dos guardas dos fariseus. Jamais um homem falou assim. E nós vamos ver isso mais à frente também. Claro, depois daquele impacto, os soldados se recompuseram, tinham que cumprir suas ordens, né? Levaram Jesus lá pro Sinédrio. E uma coisa importante, Jesus falou pro Pedro, isso está em Mateus capítulo 26, guarda a tua espada no teu lugar, pois todos os que pegam a espada, pela espada perecerão. Né? Lucas ainda fala, deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, curou. Ou seja, Jesus sabia que tinha que ser assim. Ele não ia admitir que ninguém atrapalhasse o fim daquela missão tão divina. Os discípulos fugiram, né? A gente sabe, está escrito no capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Eles abandonaram, então abandonando, fugiram todos. Mas lembramos do que o Mestre pediu. Se é a mim que procurais, deixai ir os meus amigos, deixem que esses se retirem para se realizar a palavra que diz, não perdi nenhum dos que me destes. Todos aqueles que tinham vindo com ele para essa missão seriam poupados, pelo menos naquele momento, porque eles tinham uma missão nobre em seguida. Mateus, no capítulo 27, nos fala do fim de Judas. Judas, que o entregara, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorsos e veio devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo, pequei, entregando sangue inocente. Mas eles responderam, que nós temos com isso? O problema é teu. E ele, atirando as moedas do templo, retirou-se e foi enforcar-se. Essa narrativa de Mateus, que é um evangelho muito lindo, leio, mostra aqui o remorso de Judas. Judas, não, claro, ele veio, reencarnou com essa missão de fazer tudo o que ele fez, mas encarnado, ele se assustou com o que ele fez, teve remorso, porque ele comprometeu-se a entregar Jesus, ludibriado pela fortuna oferecida pelos fariseus, talvez pelo poder e pela glória, só que ele não se deu conta do que ele estava fazendo de fato. Ele não queria que Jesus fosse morto, né? E quando ele viu que é isso que ia acontecer, ele doeu demais. Ele entrou em desespero e tirou a própria vida. A nós espíritas, uma parte importante aqui do livro, que buscamos desenvolver o amor incondicional ensinado por Jesus, cabe-nos apenas compreender tal ato como decorrente da natural fraqueza humana, para que todos possam incorrer ou já incorreram no passado longínquo. Então, todos nós podemos cair em fraqueza. Nem por isso temos que ser condenados eternamente. No episódio da prisão, né, o nosso Mestre Jesus mostra o verdadeiro amor. Porque mesmo com os seus perseguidores ali, ele não se queixou. Ele foi fraterno, solidário,
e até curou o soldado que Pedro tinha ferido. Aqui não fala, né, nessa parte do livro, mas eu recomendo que leiam. Na Biblioteca Espírita tem muita coisa falando disso, eu acho interessante o que aconteceu depois da morte de Judas. Tá? Temos alguns relatos, inclusive, que assim que Judas expirou, né, que se enforcou, quando ele acordou no plano espiritual, quem estava vindo ao seu encontro para recebê-lo? O próprio Jesus, de braços abertos. Então, fica aí uma reflexão. Seguindo o livro, Jesus diante de Pilatos. Vou ler rapidinho aqui para vocês. Então de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã. Não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos então saiu afora ao encontro deles e disse: Que acusação tendes contra esse homem? Responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não entregaríamos a ti. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós mesmos e julgai conforme a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: Não é permitido condenar ninguém à morte, a fim de cumprir a palavra de Jesus, com a qual indicara de que morte deveria morrer. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Falas assim por ti mesmo ou outros que te disseram isso de mim? Respondeu Pilatos: Sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. João capítulo 18. Como fazer para condenar o justo? Eis que Jesus era o justo, né? Por excelência. De que então poderiam acusá-lo? Então, os acusadores, os fariseus, eles não tinham um motivo real para acusá-lo, né? Mas eles queriam de qualquer forma matá-lo. Então, eles procuraram falsos testemunhos contra Jesus, né? E não encontraram. Então, eles tentaram, assim, convencer os romanos de que aquele homem era uma ameaça. Naquela época, ainda, os romanos não viam Jesus como uma ameaça ao império. Tem um rapaz lá na Palestina, que veio da Galileia, que está falando um monte de coisa diferente aí, tem um pessoal seguindo ele, mas nós temos coisas mais importantes para pensar, né? Estamos a expandir o nosso império pela Europa toda, pela Ásia, né, Grécia, Egito, o que vamos preocupar com? Tem um rapazinho nazareno falando de amor, tá? Deixa ele aí. Então, para os romanos, não tinha muita importância ainda. Mas para os fariseus, sim, que viviam naquele mundinho deles pequeno, né, dentro da Palestina, queriam governar o povo judeu, associando a sua revolta tão grande contra os dominadores romanos. Então, eles queriam um bode expiatório. Eles tinham raiva de Jesus, por ele estar conseguindo junto ao povo o que eles não conseguiam, por ele estar mostrando o verdadeiro amor de Deus. Aquele Deus que eles mostravam para os judeus, que era temeroso, cruel, belicoso, né? E Jesus mostrando uma coisa diferente, tirando de alguma forma a autoridade deles. Conseguiram que Pilatos, então, o julgasse de alguma forma. Não vou me prender muito no texto, porque vocês já conhecem a história. Pilatos não queria condená-lo, até foi aconselhado por sua esposa Cláudia a deixá-lo ir, né? Aí, acho interessante vocês lerem há 2000 anos, né, no Espírito Emmanuel, nosso Chico Xavier, Publius Lentulus, que foi Emmanuel naquela época, nos dá uma narrativa muito interessante desses fatos, porque ele viveu junto daquela sociedade, né, teve contato com Pilatos, com a esposa de Pilatos, que estava simpatizante já do cristianismo nascente. Então, uma leitura que eu recomendo. O Pilatos, né, ainda iluminado pelos benfeitores, tentou um outro artifício para se livrar daquele peso, porque ele não queria condenar o justo. Pilatos era governador da Palestina, mas era romano. E os romanos tinham um código de conduta. Claro, tinha devassidão, tinha muita coisa errada em Roma, mas eles tinham códigos de conduta. Primavam pela justiça, em muitos casos, apesar de serem dominadores.
Temos aí que o próprio direito romano daquela época ainda hoje é utilizado nas faculdades de direito atuais. E Pilatos então propôs ao povo: olha, é festa de Páscoa deles, né? E a gente sabe que pode soltar um prisioneiro que eles queiram como um prêmio, né, para o povo. E tinha lá Barrabás, que era homicida, ladrão, fazia um monte de coisa errada. Então Pilatos propôs: vamos fazer o seguinte, temos Barrabás, temos Jesus. Vocês vão escolher quem que vocês querem que eu solte para as festividades. Ele será perdoado. E aquele mesmo povo que tinha participado do Sermão da Montanha, que tinham presenciado parentes seus serem curados por Cristo, e todas aquelas passagens, ergueram as mãos e gritavam: solte Barrabás, né? E crucifica Jesus. Talvez nós estivéssemos lá também, né? Bom, Pilatos, vendo que não conseguiu nada, lavou as mãos, né? Numa bacia, um ato simbólico, mas muito importante, e entregou aos fariseus. E disse: eu estou inocente desse sangue, a responsabilidade é de vocês. Façam o que vocês quiserem, mas eu não tenho nada com isso. Foi uma passividade de Pilatos? Foi. Com certeza ele pagou muito caro por isso depois, no plano espiritual. Mas ficou gravado na mente daquele governador, quando ele disse, Jesus disse para ele: meu reino não é deste mundo. Colocou lá uma dúvida na cabeça de Pilatos. Eu que represento Roma, o poder maior do mundo, estou diante de um mendigo, vamos chamar assim, como eles olhavam, né, Jesus, que está dizendo que ele é rei, mas o reino dele não é deste mundo. Como entender? Como entender naquela época tudo isso? Vamos falar da crucificação e do sepultamento. E ele saiu carregando sua cruz e chegou ao chamado lugar da caveira, em hebraico, Gólgota, onde crucificaram com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos redigiu um letreiro e o fez colocar sobre a cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Esse letreiro muitos judeus levaram porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram então a Pilatos, os chefes dos sacerdotes judeus: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim, esse homem disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi, escrevi. João capítulo 19. Tem muitas coisas que ficaram meio obscuras, até na Bíblia, né? Transcrita e compilada do jeito que nós temos hoje. Muitas coisas foram omitidas pela própria igreja, né, no decorrer dos séculos aí, que não queriam ter um desgoverno, vamos dizer assim, em relação aos fiéis, né, ao povo que era governado pela igreja cristã. Um deles, muito interessante, que eu fui pesquisar, no livro Sublime Peregrino, do Ramatiz, ele diz que quem açoitou Jesus não foram nem os soldados romanos. Como Pilatos já tinha lavado suas mãos, deixaram os próprios guardas dos fariseus judiarem do Mestre Jesus. Foram eles que o açoitaram bastante, judiaram, porque os romanos usavam sim aqueles açoites com pedaços de ossos ou mesmo metal nas pontas, que quando batia, arrancava a carne. Mas eles viram Jesus tão machucado já, né, desde a sua prisão, e eles não tinham uma acusação formal contra aquele homem. Eles não podiam passar por cima das leis deles. Então, pelo que consta em algumas narrativas, não sei se é verdade, mas só para informação, eles não bateram Jesus com aquele flagelo, e sim com um flagelo simples, com tiras de couro duro, que machucavam sim, mas não daquela forma. Quem completou esse martírio foram os próprios guardas dos judeus, dos fariseus. Lembrando uma outra coisa importante, não da doutrina espírita, mas estudando os livros de história, tá? Isso é científico. Nós estávamos falando do pretório. O pretório era o lugar onde ficava o governador. E a guarda pretoriana, né? Os guardas romanos que ficavam no pretório eram diferentes dos guardas romanos, dos soldados romanos que iam para a guerra.
Os pretorianos eram como uma tropa de elite, o BOPE daquela época. Então eles tinham uma posição muito mais altiva, muito mais nobre. Eles não se prestavam a esse tipo de coisa. Isso é história, tá? Depois que Jesus foi crucificado, né, aconteceu um fato interessante. José de Arimateia, né, e Nicodemos, dois fariseus simpatizantes da doutrina de Cristo, que o encontravam secretamente sempre, pediram a Pilatos, como eles tinham assim uma certa influência, né, na corte romana ali, pelas suas posições, que o entregasse o corpo deles. E Pilatos assentiu, né? Eles levassem o corpo de Jesus. José de Arimateia tinha um túmulo próximo ao lugar do Calvário, num jardim muito bonito, e ali depositaram o corpo de Jesus, né? Daí, como estava escrito, Jesus, pela crueldade dos homens, foi levado à cruz. O que fizeram o mestre para merecer tal infamante condenação? Aquele mestre incomparável que trazia luz aos fracos, aos oprimidos, trouxe-lhes ânimos para que se levantassem e perseverassem até o fim. Aos desesperados e aflitos, trouxe-lhes esperança. Aos cansados, encorajamento para que suportassem seus fardos. Aos condenados e acusados pelos homens preconceituosos, deu-lhes o amparo. Em todos os momentos, sua ação foi caridosa, compassiva e amorosa. Como puderam, então, condená-lo esses homens? Essa é a pergunta. No livro Boa Nova, de Francisco Xavier, né, temos um relato até de uma conversa de Jesus com Tomé, explicando o porquê ele passaria por isso, coisas que não tem no Novo Testamento. Talvez no Evangelho de Tomé nós possamos encontrar relatos mais sinceros. E tem um relato lá no Boa Nova, peço que leiam, se possível, que Tomé, apesar dos outros terem fugido, né, ele ficou próximo àquela turba que estava martirizando e depois crucificando Jesus, e ficou próximo inclusive da cruz. E ele entendeu, nos olhares de Jesus para ele, o que estava se passando pela cabeça do mestre. O perdão que ele estava ofertando a todos, estavam ali cruelmente condenando ao suplício. E mais, Tomé relata ali que ele ficou abismado, ficou muito entristecido de ver que mesmo aqueles a quem Jesus tinha curado estavam ali assistindo sua morte, sem se levantar contra os soldados ou os romanos. Aqueles que Jesus tinha perdoado, aqueles que Jesus tinha ensinado, dado todo o seu amor. Para eles, é como se não tivesse acontecido nada. Talvez é isso que tenha se repetido durante todos esses 2000 anos que se passaram. Quantas vezes nós esquecemos do que Jesus nos fez e continuamos lá, torcendo pelo seu martírio, muitas vezes, inconscientemente, né? Dentro do nosso egoísmo, da nossa falta de fé, da nossa leviandade. Então, só ler um pedacinho aqui da obra Maria, Mãe de Jesus, né, do Edson Carneiro, com textos recebidos por Francisco Xavier e Ivone Pereira. Temos uma reflexão de Maria no tópico Calvário. Sim, Jesus era seu filho. Todavia, antes de tudo, era mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste regozijava-se. Poderia ver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Suplicara aparentemente em vão, porquanto, certo, o Todo-Poderoso atendera-lhe os rogos, não segundo os seus anseios de mãe, mas sim de acordo com seus planos divinos. Fica aí a reflexão. Além da lição do nosso livro, eu recomendo então ler o próprio Novo Testamento, dos 4 evangelistas. Quem tiver oportunidade, dê uma busca no Evangelho de Tomé, nós temos publicações sobre ele. O Boa Nova, Sublime Peregrino, e Há 2000 anos. Ali nós temos uma literatura muito rica e relatos muito importantes, que vão nos ajudar a esclarecer muitos fatos ainda obscuros aqui. Fica o livre-arbítrio de cada um, o livre discernimento para a interpretação. Tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima aula e obrigado.